finalmente conseguiu o nosso 9, ao que tudo indica, segundo a ESPN, e é realmente o que a gente esperava, o Bruno Duarte. Como é que ele veio? Como é que ele joga? Ele realmente vai vir para vestir a camisa? Ele realmente vai vir para ser o grande titular do Vasco? Eu trouxe todas as informações para vocês, eu peguei todos os dados sobre ele, e trouxe também a minha opinião, a minha análise, não só sobre isso, mas sobre como é que ele veio. Afinal, a gente tem um empréstimo de 150 milhões para receber. Segundo o próprio Pedrosa, o time vai ficar inviabilizado sem esse empréstimo. Mas antes disso, rapaziada, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Me ajuda, por favor, a chegar a 10 mil inscritos, que é a minha média. É a minha meta, na verdade. Eu consegui, graças a vocês, chegar a 5 mil. Agora, graças a vocês também, eu quero chegar aos 10 mil. Vou precisar muito de vocês para isso. Então, vamos falar sobre Bruno Duarte, a nossa nova contratação. Bom, primeiramente, eu vou partir aqui dando os números dele, né? Eu fui atrás aqui, gente, para vocês, principalmente no site Ogol, que eu gosto muito do site Ogol porque ele traz algumas informações, além das informações gerais, que é muito importante pra gente. Afinal, para mim, a posição que a gente mais precisa ver números frios e que é assim muito importante ver números frios é a de centroavante. Zagueiros nem sempre, é mais você ver jogar, ver como é que se joga. Obviamente que números frios indicam muitas coisas, a quantidade de desarmes, quantidade de interceptações e cortes que eles fazem, é muito importante, mas centroavante não tem muito erro. Quando você está no time como um Vasco, e você vai contratar um titular, que ele vem para ser titular, a gente precisa de um titular, se ele vem para ser reserva, é melhor nem vir, a menos que a diretoria tenha contratado um outro muito melhor, o Icardi da vida, tudo bem. Neste caso, eu acredito que ele venha para ser titular. Precisa ter números. Ele precisa já ter entregado gols ao longo da carreira. E isso é uma coisa que a gente precisa assim, analisar no centroavante, como é o caso do Bruno Duarte. Bom, segundo as informações, a diretoria ela foi atrás de um centroavante brasileiro. Vamos começar por aí. Por quê? Porque ele já precisa estar acostumado com o futebol brasileiro. A gente vê que os jogadores gringos demoram mais para se adaptar, porque primeiro tem que se adaptar com o país, depois tem que se adaptar com a forma de jogar do país, depois tem a forma de adaptar do clube, como é que se faz, se ambientizar com o clube, se ambientizar com o país, se ambientizar com os jogadores, se ambientizar com o idioma daqui, porque como é que ele vai entender o que o treinador fala, se ele, por exemplo, é francês, como o Payet era. É mais difícil. Pois o Payet já era craque, não precisa muito se ambientizar. Joga ele para jogar, ele vai entender. No Bruno Duarte, a diretoria fez isso, né? Apesar do centroavante que viesse para resolver, e isso foi o que eles pensaram. Só que aí que está o grande questionamento. Ele vem para resolver ou não? Bom, neste caso, ele vem por ser brasileiro apenas. Por quê? A gente pode ver aqui que ele fez a base no Palmeiras e no São Paulo, né? Que indica muita coisa. A base do Palmeiras e do São Paulo são bases muito boas, a gente sabe muito bem disso. Para mim, tá no top 3, 5 no máximo, bases do país. Só que ele não demorou muito tempo no Brasil. A gente pode observar aqui que ele saiu do Palmeiras já para Portuguesa. No Português ele não conseguiu render muito. Ele fez cerca de 30 jogos, fez apenas 3 gols, mas obviamente no começo da carreira dele. Ele passou por Ucrânia. Ele teve aqui no FC Lviv da Ucrânia, onde ele teve 30 jogos na primeira temporada, 9 gols e 2 assistências. Ele começou a finalmente dar as caras aí, e aí vai para o Vitória de Guimarães, onde ele começa a fazer gols e não para desde então. Eu já vou falar sobre isso, né? Só que um ponto ele tem 30 anos de idade. O que para mim não é um perigo, muito pelo contrário. Eu queria sim um jogador neste momento, um centroavante neste momento, mais experiente. Por que eu queria isso? Não é um momento mais para apostas, não é um momento mais para pessoas que buscam primeiramente se aparecer e depois pensar no clube. São pessoas que já têm a carreira não pronta, mas enfim, precisam de qualquer jeito de não buscar um clube de trampolim, como alguns vêm buscar o Vasco, mas sim de consolidação, de buscar o seu nome na história. Isso um jogador de 30 anos vem fazer. É o que costumou dar certo no Vasco com o Verratti, é o que costumou dar certo no Vasco com o Cano, com o Maxi Lopes. Isso é o que costuma dar certo. Muitos centroavantes hoje em dia estão realmente começando a fazer gol nessa idade, mais avançada. Porque centroavante você precisa ter um faro de gols. Você pega a bola 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, você erra o gol. É questão de acertos e erros milimétricos. O posicionamento você vai pegando com o tempo, é coisa que realmente com o tempo você vai pegando. Obviamente que nós temos Ryans da vida, Hendricks, que já chegam e já aprendem muito, mas é mais por causa de talento, e mesmo com talento eles vão evoluindo e aí vão pegando o posicionamento. O talento já tá lá e obriga eles a fazer gol, mas o posicionamento do centroavante é só o tempo que vai te dar. Não tem jeito. E agora, pelo visto, ele tá desempenhando cada vez mais, até porque essa temporada a gente contratou ele tem 5 jogos na temporada, ele tem 3 gols e 3 assistências. Ele tem mais participações e gols do que jogos. Ou seja, a gente pegou ele realmente no auge, né, no despontamento dele da temporada. E a gente pode observar que o clube dele é o principal clube, né, da liga polonesa. A gente pode ver o Svezna Zvezda, né? Joga inclusive a Champions League, a gente pode ver aqui. Enfim, não jogou nunca em um clube forte. Nunca jogou em um clube detentor, assim, é um clube muito forte pela Liga Polonesa, mas é um campeonato bem fraco. Tirando eles, o Estrela Vermelha, né, com o nome do clube que ele joga, e acho que o segundo time também, o resto é muito fraco, o nível é muito fraco.
Mas se quiserem ver um lado bom, ele está acostumado a ser campeão, a ganhar jogos, porque ele tem ganhado todos os jogos na liga que ele joga. E um ponto que eu esbarrei nele, que eu pude observar, é que ele tem números excelentes nas ligas que ele joga. Liga Portuguesa, que tem até times fortes, mas... E o time dele era fraco, é um bom ponto. O time dele era fraco, ele fazia gols mesmo assim. Mas é uma liga fraca, né? A maioria dos adversários, tirando os 4 lá, Porto, Benfica, Sporting, sendo generoso Braga também, são times mais fortes. Mas sempre quando ele joga Champions League, Europa League, ele descai. Ele costuma ser muito mais desarmado pelos atacantes, pelos defensores, e ele costuma fazer muito menos gols. Eu acho que na última temporada teve 10 jogos e 2 gols, por exemplo. O que é muito diferente das médias deles nas ligas que ele joga. Isso é um ponto que a gente tem que ver, porque o futebol brasileiro é muito nivelado. Os times normalmente são um nível muito mais alto, de mais fraco aqui, um nível mais alto do que da Liga Polonesa. A Chapecoense provavelmente brigaria pelo titular. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas a gente tem o fato de que ele entrega gols. E a gente precisava urgentemente de um atacante que está acostumado a fazer gols. Mas pelo que eu pude observar, não é só gols. Olha, ele vai para o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, pelo que eu conheço da Liga Portuguesa, eu conheço bem, já morei inclusive 4 anos em Portugal, é um clube de segunda prateleira de Portugal. É aquele clube meio tabela assim que está acostumado à Europa League, esse tipo de situação. E lá ele já chega com 34 jogos, 10 gols e 4 assistências. O que são bons números, cara. São muito bons números para quem tinha acabado de chegar, né? Só que a segunda temporada dele foi bem ruim. Né? Teve uma descaída muito grande. A gente vê que ele teve 27 jogos, mas fez apenas 3 gols e 4 assistências. Foi uma temporada ruim, mas a gente vê que as temporadas ruins dele são realmente. Às vezes ele tem temporada boa, aí depois já cai, vai uma ruim, mas o geral dele vai entregando muitos gols. Logo depois do mesmo Vitória de Guimarães, ele teve 37 jogos, 10 gols e 3 assistências. A média de a cada 3 jogos, uma participação em gol, o que não é muito ruim. Depois ele vai lá pro Damak FC, que pelo visto é da Liga Árabe, né? E ele tem 19 jogos, 4 gols. De novo, os números caem. E a gente volta pro Farense, que ele sai, vai pra Arábia, depois volta para Portugal. Em Portugal, no Farense, ele tem 36 jogos, 14 gols e 7 assistências. 17 participações de gols em 36 jogos. Uma média muito boa de 0,5 participações de gols em um clube como o Farense. O Farense é abaixo do Vitória de Guimarães. Ou seja, é um clube que não dá tanta bola para ele para jogo. É um clube muito mais fraco, um clube realmente muito fraco. Assim, briga por rebaixamento lá na Liga Portuguesa, mas ele entregou muitos bons números. O Vasco, nesse momento, briga também por rebaixamento, mas é uma liga muito mais forte, né? Ele vai enfrentar adversários muito mais fortes. A gente vê que até nessas situações ele entrega gols. E aí depois ele vai para a Liga Polonesa, no Estrela Vermelho, né? Mais importante, todos conhecem. E aqui ele começa a fazer gols e não para. Na primeira temporada, 2024-25, ele tem 45 jogos, 20 gols e 5 assistências. Ou seja, uma média superior a 0,5 participações em gols, o que é muito grande. A gente vê que ele, além de gols, também sempre entrega assistências. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um centroavante que participa muito de gols, participa muito de jogadas, não só dentro da área. Ele tem 1,83 de altura, então é alto, mas não é aquela coisa de enormidade de alto, mas dá para brigar aéreo também. Mas ele tá sempre participando, tá criando jogadas, isso é uma coisa que a gente pode observar dele. Na segunda temporada, foi a penúltima dele agora, a última é agora, mas ele acabou de começar a temporada, né? Ele teve 47 jogos, 19 gols e 6 assistências. 25 participações de gols em 47 jogos. 25 participações de gols é algo muito alto, rapaziada. Muito alto. Eu acho que foi o número de participações de gols. Acho que foi o número de gols que o Verratti e o Ryan tiveram no passado, junto eles totalizaram 50, né? Então, assim, se ele mantiver isso no Vasco, é excelente. É isso que a gente busca. Obviamente é mais difícil. É uma liga mais difícil, eu sei. Mas o que eu cobrava muito é que o Vasco buscasse jogadores que tenham essa média de participações de gols. Jogadores acostumados a fazerem gols. Não contratar jogadores que sejam bons esperando que eles tenham temporada na carreira deles. Não. Jogadores que estão acostumados a fazer gols. Em qualquer posição que seja. Ponta ou centroavante. O centroavante era essencial. Mas mesmo assim, o centroavante sendo essencial, eu ainda traria um ponta, rapaziada. Eu ainda traria sim um ponta. Por quê? Ele, por exemplo, faz muita assistência. Mas para quem ele vai fazer assistência no Vasco? Os pontos não estão acostumados a fazer gols. O Andrés Gomes, eu entendo que é um jogador que ele cria muita jogada, mas não quer dizer que ele participa muito de gols. É um jogador que cria muito, por quê? Porque é um jogador chato, incomoda muito. Ele dribla muito, ele sempre tá criando, sempre tá chutando, sempre tá cruzando. Até porque de vez em quando ele limpa 2 jogadores, aí a área fica fácil para ele cruzar, fica limpa, o espaço fica limpo. Um espaço limpo para um jogador de Série A, obviamente ele vai criar mais. Mas na minha opinião, sinceramente, quando a Crefisa vier, o Andrés Gomes tem que ser um excelente jogador para segundo tempo. Essa é a minha visão sobre ele. Porque quando a Crefisa vier, eu espero o Vasco numa primeira prateleira de futebol. E eu espero o Andrés Gomes na primeira prateleira, mas ele não é aquele jogador muito inteligente, é um jogador que tem uma má finalização e não tem assistência das melhores. Eu acho que o Vasco precisa, além disso, de outro jogador que faça gols. Esse jogador pode ser o Colídio? Pode ser. O número de participações de gols do Colídio é de 0,3, eu acho, por jogo, o que é muito bom para ponta, para um segundo atacante, não, por causa do centroavante, eu acho bom. Mas o Colídio, por exemplo, estava 20 jogos sem fazer gols no River Plate, fez gol agora no Vasco, mas eu não quero colocar essa pressão nele. Eu ainda traria mais um.
Eu aconselharia, inclusive, a diretoria a buscar o Mikael do CRB. Tá fazendo gol endoidado na Série B. É brasileiro, tá acostumado com o futebol brasileiro. E deve ser no mesmo preço que o Bruno, o Bruno Duarte, né? Bruno Duarte é o nome dele. Isso mesmo. Bruno Duarte, que é na faixa de 2 milhões de euros. O Vasco, por exemplo, pode parcelar. Eu iria muito em cima dele. Acho que a diretoria deveria tentar. Eu vi que houve uma notícia que o Felipe não gostou porque ele é lento. Mas assim, situações e situações. O Vasco pode precisar em algum momento só de bola na área, que o jogador faça isso. E pelos gols que eu vi, é um jogador técnico também, sabe dominar. Eu iria atrás de mais um, porque o Vasco nesse momento não pode dar erro. Se o Bruno Duarte não dá certo, a gente pode rebaixar. E o Vasco não pode mais rebaixar, rapaziada. Esqueçam isso de, dia que a Crefisa vem, tá tudo bem, se rebaixar não tá tudo bem. A nossa história sendo contada. A gente tá vivendo o passado do futuro que vai vir carregando a história do Vasco. E a gente tá construindo isso agora. E essa construção não pode ter erros. Eu traria mais um além dele, mas obviamente que a gente torce para ele ser o nosso Verrete, para esse tipo de coisa. Apesar disso, o Verrete ele veio numa situação que ele impediu o Vasco de cair. Sinceramente, rapaziada, a diretoria já gastou 200 milhões em contratação só por ataque. Só por ataque. Eu nunca vi isso acontecer no Vasco. Na verdade, meu sonho foi o Vasco conseguir fazer isso. E, pela muito minha tristeza e decepção, quando o Vasco finalmente consegue fazer isso. É para um time que está em 19º colocado, assim como todas as outras gestões fracas fizeram, mas sem dinheiro. Então, o dinheiro não adiantou nada. Eu acho que o Pedrinho e o Felipe, eles não estão no nível futebolístico de uma Série A, eles não foram preparados o suficiente para uma Série A. Acho que a 77 precisa de... 77 nada, nossa, nem quero saber mais deles. Aqui a Crefisa precisa de profissionais mais prontos, trazer o Sampaio para a base, trazer os profissionais prontos que eles estão acostumados para disputar, mas eles podem sim manter base. Eu acho que para a base eles serão excelentes, ter esse olhar para a base, acho que eles têm muito. Mas enfim, nessa atual temporada do Bruno Duarte, ele tem 5 jogos, 3 gols e 3 assistências, como eu falei para vocês, e os números são excelentes. Ele tá no auge, ele tá fazendo gol doidado, eu acredito que é o melhor momento para ele vir pro Vasco. Cara, você traria ele? Eu traria ele, mas ele não é a melhor opção. Isso é um fato. Ele não é uma opção unânime. Ele não é uma opção que não seja uma aposta, ele é uma aposta. Ele vem de uma liga mais fraca, ele é uma aposta, a gente tem que entender isso. Mas é uma aposta nesse nível melhor. A gente já viu, por esses 3 anos de gestão, que a diretoria não sabe contratar aqueles nomes unânimes, não é descontratar jogadores já prontos no futebol, como teve o caso do Aubameyang, do Icardi, que disseram que havia. Eles não são diretores de fazer isso. Até do Lukaku comentaram, mas nunca trazem esse tipo de jogador. Eles gostam de trazer apostas. Normalmente as apostas deram errado, porque querendo ou não é aposta, você está apostando. Apostando com dinheiro, apostando com o clube. Mas dessas apostas, para centroavante que o Vasco trouxe, eu considero esse aqui a melhor. Dito isso, não traria sozinho. Não traria ele sozinho de forma alguma. Eu acho que precisa de certeza de gols. Eu não sei se ele pode ter certeza. Eu torço para que seja. Torço muito para que seja. Eu já, nesse momento, não tem mais jeito. Eu não estou dizendo para não trazer. Tem que trazer. Tem que trazer esse cara. Por mim, ele trouxe CT amanhã. Por quê? Porque não temos mais tempo para dizer se é bom ou não. Não temos mais tempo para isso. Nós precisamos dele para ontem. Então, agora já não há mais momento. É aceitar e torcer para dar certo. Concordo. Mas eu traria outro mesmo assim. Esse é meu ponto. Eu traria outro mesmo assim. Eu acho que pelos números indicam que ele está numa crescente e a chance dele demonstrar no futebol real é agora, no futebol brasileiro. Se não der agora, realmente a diretoria errou em tudo que fez no ataque. E aí é torcer para não cair, torcer para ir bem nas Copas, porque eu sinceramente, rapaziada, eu não consigo colocar na minha cabeça, gastando 300 milhões na sugestão Pedrinho, para todos os anos brigar para não cair. Se o Vasco não cai, e tomara que não caia, assim, eu nem penso em rebaixamento, sinceramente. Eu não consigo pensar em rebaixamento. Porque a gente gastou muito dinheiro para rebaixar. Para mim é um centroavante vir, atacante virem, e o Vasco fazer uma arrancada para esquecer rebaixamento e pensar em Sul-Americana, pré-liberta. Não precisa ir para pré-liberta, mas brigar por um. O Vasco precisa estar brigando algo lá em cima, rapaziada. Todos os clubes brigam, menos o Vasco. Isso é vergonhoso. Há quantos anos o Vasco já não briga por liberta? A gente vê o Fluminense lá todos os anos. A gente vê Mirassol participando, a gente vê o Atlético Paranaense participando, já está em terceiro colocado, a gente vê o Fortaleza participar, a gente vê sempre clubes pequenos, o Vasco não. A gente precisa disso urgentemente. E então, se o Vasco não cai, eu peço a vocês que não entendam isso como uma comemoração, símbolo de vitória. Isso não é uma vitória para o Vasco. Não pode mais ser. A gente não pode normalizar isso pelo dinheiro que foi gasto. Havia situações que a gente podia normalizar. Nesse momento, não pode. Mas que o Bruno Duarte venha e dê certo. Agora a gente trouxe alguns números aqui do Gol, que, primeiramente, na liga dessa temporada, que tem apenas 5 jogos, né? Então, obviamente, o recorte é bem pequeno, mas ele é o segundo com mais assistências, né? Inclusive, em 5 jogos tem gente que tem mais de 3 assistências, que loucura. E ele é o terceiro em participações em gols, o que eu também acho loucura, porque ele tem 6 participações em gols, entendeu? Ele é o primeiro em grandes chances perdidas por jogo, ele perde cerca de 2 chances perdidas por jogo, e jogou só 5 jogos, que é muito estranho nessa liga. Mas a liga começou agora, os números não estão bons. A gente pode observar os números mesmo da temporada passada, que ele foi o segundo em chute por jogo na temporada passada. Ele foi o terceiro em chutes bloqueados e ele foi o segundo em chutes para fora. Ou seja, ele chuta muito, a gente pode ver que chuta muito.
E ele já foi o quarto chute para fora, chute na trave, nas competições europeias, sétimo chute para fora, 9 em grandes chances perdidas nas competições europeias, em fases finais, e 9 em grandes chances criadas. O nono, no caso. Então, assim, é um jogador que realmente é uma aposta, mas é uma aposta melhor do que as outras que foram feitas. O Spinelli, por exemplo, eu falei na hora, eu levei a crítica, tudo bem que ele foi artilheiro essa temporada, mas todos os outros dele foram desastrosos. A gente tá vendo um jogador que ele está, sim, há muitos tempos fazendo gol, tendo costume em fazer gol. Isso é, sim, muito importante para o centroavante, fazer gols, ter esse costume. Não são aqueles números esplendorosos, mas são números de Ryan e Verratti no passado. Numa liga muito inferior, mas é a chance da vida dele. Ele está vindo bem em Portugal, ele está bem em 2 times em Portugal e agora na Polônia. Então, a chance dele no futebol brasileiro é agora, para voltar. E a gente só resta torcer para que dê certo, rapaziada. A única coisa que resta torcer é que dê certo, porque de fato foi o que sobrou pra gente. Foi o que sobrou pra gente. E eu peço a vocês para levantarem o astral, e não só o astral, o nível de pensamento. Hoje, por exemplo, a Vasco Vitória, a gente tem que buscar a classificação. Independente, mas a gente pode rebaixar. Não. Onde o Vasco joga, a gente tem que classificar. A diretoria tem que resolver isso. Elas que resolvem. A torcida não pode ser penalizada por erros da diretoria. Se a diretoria não conseguir montar um time que disputa 3 competições, a torcida não pode ser penalizada. A gente tem que ser o Vasco campeão onde estiver. Então não pensa nessa, melhor a gente sair das competições para não cair. Porque, sinceramente, disputar 3 competições ou não muda nada desse elenco. Nada. É um elenco que perde gols e entrega gols numa facilidade que não é cansaço, não é poupar jogadores que muda alguma coisa. Não, não foi isso que mudou os jogadores até agora. O que mudou foi falta de centroavante. Isso é o que muda no clube. Não vai mudar tanto. E no fim, vai que era um título que fosse acessível pra gente e que fez a gente ser feliz e não fosse de qualquer jeito. Vocês iam arriscar isso. A gente precisa ter a chance de ser feliz. E eu peço que a torcida só aumente o sarrafo. Vocês torcem pro Vasco da Gama. A gente não pode normalizar certas coisas. E uma delas é brigar pra não cair todo ano. Se o Vasco não cair, e não vai, não pode cair, não é esse motivo de comemoração. Comemoração é ganhar o título da Copa do Brasil, comemoração é ganhar o título da Sul-Americana, e a gente pode comemorar se conseguir uma arrancada e ir para uma pé liberta, por exemplo. Aí seria motivo de comemoração. Dito isso, você gosta de pagar barato? Você gosta de pagar caro das coisas? Fique até o final, que tem promoção exclusiva para todos vocês que estão aqui vendo o vídeo. Deixa o like, deixa o seu comentário e me diga o que vocês acharam do Bruno Duarte. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Kalil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca. Você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.